Existem pecados que a Bíblia descreve como uma afronta direta à santidade de Deus. Mas quando falamos de pecados sexuais, a gravidade é ainda maior. Desde os tempos antigos, essas transgressões foram responsáveis por julgamentos divinos devastadores. Sodoma e Gomorra foram consumidas pelo fogo, famílias foram destruídas, nações caíram. E o mais impressionante é que, apesar desses exemplos, a humanidade continua repetindo os mesmos erros. Mas o que exatamente a Bíblia classifica como pecados sexuais? Será que toda relação fora do casamento é condenada? Há algum pecado mais grave do que os outros? A resposta pode surpreender você. Hoje, vamos analisar 4 pecados sexuais que a Bíblia condena. E o quarto é o mais aterrorizante de todos, trazendo consequências espirituais e até físicas que podem marcar gerações inteiras. E você já ouviu falar sobre esses pecados? Qual deles você acha que é o mais grave? Será que nossa sociedade tem ignorado essas advertências e seguido pelo mesmo caminho que levou Sodoma e Gomorra à destruição? Deixe sua opinião nos comentários e acompanhe este estudo até o final. Você pode descobrir verdades que mudarão a maneira como enxerga as Escrituras e, quem sabe, até transformar a sua própria vida. Antes de explorarmos os 4 pecados sexuais condenados pela Bíblia, precisamos entender algo fundamental. Deus criou a sexualidade como algo sagrado e puro. Desde o princípio, o plano divino sempre foi que o relacionamento íntimo ocorresse dentro da aliança do casamento entre um homem e uma mulher. Em Gênesis 2:24 lemos: "Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne." Esse versículo não apenas estabelece a base do casamento, mas também define os limites da sexualidade conforme a vontade de Deus. No entanto, ao longo da história, a humanidade repetidamente distorceu esse dom, transformando-o em uma ferramenta de corrupção e pecado. O apóstolo Paulo adverte claramente sobre a seriedade desse assunto. Em 1 Coríntios 6:18, ele diz: "Fugi da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo." Agora, vamos explorar o primeiro pecado da lista. Esse pecado que destruiu reis, desfez famílias e deixou marcas irreparáveis ao longo da história. Primeiro pecado, o adultério. Poucos pecados causam tanta destruição dentro de uma família quanto o adultério. Desde os tempos antigos, a Bíblia trata essa transgressão com severidade, pois ela não apenas fere os envolvidos, mas também rompe os laços sagrados do casamento, uma instituição estabelecida pelo próprio Deus. Nos 10 mandamentos, encontramos uma proibição direta: "Não adulterarás." O adultério é o ato de uma pessoa casada manter relações sexuais com alguém que não seja seu cônjuge. Mas Jesus elevou ainda mais esse padrão moral ao dizer que até mesmo o desejo impuro no coração já é adultério aos olhos de Deus. Mateus 5:28 diz: "Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério com ela." A Bíblia está repleta de exemplos que mostram as terríveis consequências desse pecado. Um dos casos mais marcantes é o do rei Davi, que se envolveu com Batseba, esposa de Urias. O que começou com um desejo levou ao adultério, depois ao engano e culminou em assassinato. Como resultado, Davi enfrentou graves consequências em sua família e em seu reino. Mas por que o adultério é um pecado tão grave? Primeiro, porque destrói famílias, a confiança é quebrada e muitos lares nunca se recuperam desse abalo. Segundo, porque traz juízo sobre o pecador. A Bíblia alerta em Hebreus 13:4, Deus julgará os adúlteros e todos os imorais. Terceiro, porque afasta a presença de Deus.
O adultério não é apenas uma traição ao cônjuge, mas também uma quebra do compromisso com Deus. Porém, há perdão para aqueles que verdadeiramente se arrependem. Em João 8, Jesus perdoou a mulher pega em adultério, mas deixou um aviso: vá e não peques mais. Agora, seguimos para o segundo pecado sexual condenado pela Bíblia. Uma transgressão que se tornou cada vez mais comum e aceita pela sociedade moderna: a fornicação. Se há um pecado que se tornou amplamente aceito e até incentivado nos dias de hoje, é a fornicação. Diferente do adultério, que envolve a quebra de um compromisso matrimonial, a fornicação diz respeito a qualquer relação sexual fora do casamento. A Bíblia trata esse pecado com seriedade. Em Hebreus 13:4, encontramos um alerta claro: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os que praticam imoralidade sexual e os adúlteros. Isso significa que Deus criou o sexo para ser uma bênção dentro do casamento, e qualquer prática fora desse propósito é condenada. A fornicação banaliza esse dom sagrado e leva a graves consequências espirituais, emocionais e até físicas. Então, por que a fornicação é tão perigosa? Primeiro, porque corrompe o propósito divino da intimidade. Deus estabeleceu o casamento como aliança antes da relação sexual, mas a fornicação inverte essa ordem e transforma o prazer em algo sem compromisso. Segundo, porque gera consequências destrutivas, gravidezes inesperadas, relacionamentos superficiais e aumento de infidelidade são apenas algumas das marcas desse pecado. Terceiro, porque endurece o coração contra Deus. Quanto mais a pessoa se entrega ao pecado sexual, mais se afasta dos caminhos do Senhor. O apóstolo Paulo reforça essa advertência em Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A fornicação era comum entre os povos pagãos no tempo bíblico, e hoje vemos esse mesmo padrão se espalhando. A mídia, a cultura e até influenciadores promovem uma vida sem compromisso, onde o prazer vem antes dos princípios. Mas Deus chama seu povo para a santidade. Em 1 Tessalonicenses 4:3 está escrito: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Agora, seguimos para o terceiro pecado sexual condenado na Bíblia. Um pecado que não envolve apenas o indivíduo, mas pode contaminar toda uma sociedade com suas práticas destrutivas. Prostituição e luxúria desenfreada. A prostituição e a luxúria desenfreada sempre estiveram presentes na história da humanidade. Na Bíblia, Deus condena duramente essas práticas, pois elas não apenas destroem a santidade do corpo, mas também levam à idolatria, corrupção e destruição espiritual. O livro de Provérbios 7 descreve o perigo da prostituição como uma armadilha mortal. Provérbios 7, 26 e 27 diz: muitos são os que ela derrubou feridos, e numerosos os que foram mortos por ela. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Não há dúvidas do porquê a prostituição e a luxúria são tão perigosas. Primeiro, porque escravizam a alma. Quem vive na busca desenfreada por prazer nunca encontra satisfação verdadeira. A luxúria se torna um ciclo de vazio e dependência. Segundo, porque corrompem a sociedade. Quando a imoralidade se espalha, os valores se perdem. Relacionamentos perdem significado, famílias são destruídas e a pureza é desprezada. Terceiro, porque afastam a pessoa da presença de Deus. Em Oséias 4:12, Deus adverte: o espírito de prostituição os enganou e eles se tornaram infiéis ao seu Deus.
A Bíblia também nos alerta sobre Jezabel, uma rainha que promoveu a prostituição espiritual e moral em Israel. Sua influência levou o povo a se afastar de Deus e praticar a imoralidade sexual. Como resultado, seu destino foi trágico. Mas há esperança. Em 1 Coríntios 6:11, Paulo lembra que, apesar de alguns terem vivido na prostituição e no pecado, foram lavados, santificados e justificados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, chegamos ao quarto e último pecado desta lista. Este é o pecado mais grave de todos, aquele que carrega as consequências mais devastadoras, afetando não apenas quem o pratica, mas também gerações futuras. Incesto e bestialidade. Se há pecados sexuais que a Bíblia classifica como abominações, são o incesto e a bestialidade. Essas práticas representam a degradação total da moralidade e a violação dos limites naturais estabelecidos por Deus. Em Levítico 18, encontramos advertências diretas contra esses pecados. Nenhum homem se deitará com sua parenta próxima para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com animal algum para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. O incesto acontece quando parentes próximos se envolvem sexualmente. Embora algumas culturas tenham tentado normalizar essa prática, a Bíblia a condena veementemente. Já a bestialidade, por sua vez, é uma perversão ainda mais grotesca da sexualidade humana. Na lei mosaica, essa prática era punível com a morte, pois violava completamente a santidade do corpo e da criação de Deus. É nítido o porquê desses pecados serem tão graves. Primeiro, porque distorcem a ordem estabelecida por Deus. O sexo foi criado para ser uma união sagrada entre um homem e uma mulher dentro do casamento. O incesto e a bestialidade corrompem essa ordem e resultam em uma degradação total da moralidade. Segundo, porque trazem consequências físicas e espirituais irreversíveis. O incesto pode gerar malformações genéticas e doenças hereditárias, enquanto a bestialidade expõe a pessoa a doenças graves e a corrupção espiritual. Terceiro, porque atraem o julgamento divino. Em Deuteronômio 27, Deus declara maldição sobre aqueles que se envolvem nessas práticas, mostrando que são pecados detestáveis aos seus olhos. Então você pode perguntar, o que a Bíblia diz sobre a bestialidade? A bestialidade era comum entre povos pagãos e está diretamente ligada à idolatria e perversão espiritual. Em Êxodo 22:19, Deus foi extremamente severo sobre essa prática. Quem tiver cópula com um animal será morto. Já sobre o incesto, a Bíblia nos dá exemplos trágicos e suas terríveis consequências. Lembre-se das filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, elas embriagaram o próprio pai para manter relações com ele. Como resultado, deram origem a dois povos inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Vemos também Amnon e Tamar. Amnon, filho do rei Davi, desonrou sua meia-irmã Tamar. Esse ato de incesto gerou uma crise familiar devastadora e levou à sua própria morte. Agora, após tudo o que vimos até aqui, surge uma pergunta fundamental. Existe perdão para aqueles que caíram nesses pecados? A resposta é clara: sim. O Senhor não deseja que ninguém permaneça preso à culpa e ao peso das suas transgressões. Em 1 João 1, versículo 9, encontramos uma das promessas mais poderosas sobre o perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso significa que qualquer um que se arrepender verdadeiramente pode ser restaurado por Deus.
O pecado sexual pode trazer consequências graves, mas o amor de Deus sempre será maior do que qualquer erro cometido. Jesus nos deu o maior exemplo de graça ao lidar com aqueles que caíram nesses pecados. Quando uma mulher foi pega em adultério e levada para ser apedrejada, os líderes religiosos esperavam que ele a condenasse. Mas ao invés disso, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pouco a pouco, todos foram embora. Então, Jesus olhou para a mulher e disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esse é o verdadeiro chamado ao arrependimento. Deus perdoa, mas também ordena uma transformação de vida. O perdão não significa que podemos continuar no pecado.